Olá pessoas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, gente, eu queria comentar um pouquinho sobre um post que eu fiz recentemente, não sei se vocês viram. No post eu fazia a seguinte pergunta, né? O que te impede de mudar ou quem te impede de mudar, né? De efetuar mudanças. Então, nesse post foi bastante interessante porque eu percebi que muitas pessoas comentaram e muitas delas colocaram também o quanto isso é difícil, o quanto é difícil efetuar mudanças. E um comentário que me marcou bastante foi de uma pessoa que ela colocou: Marina, para mim parece às vezes impossível mudar algumas coisas, né? Ela usou esse termo. E eu queria muito conversar isso com vocês porque eu sinto que a grande maioria dos pacientes, a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Muitas vezes porque acreditam fielmente que é impossível mudar, que é muito difícil e que eu já faço isso há tantos anos e não dá, é complicado, né? Então, de novo, a gente encontra uma certa resistência para fazer a mudança, porque é isso, eu passo anos fazendo a mesma coisa, a minha mente ela vai se realimentando com essas ideias, com esses pensamentos que eu não consigo mudar, que é impossível mudar, e eu vou seguindo assim. E aí eu fiz uma pergunta para ela, né, que é uma frase, né, que é uma pergunta que eu gosto muito, né, que é a seguinte: o que você faria se você soubesse que é impossível falhar, que seria impossível falhar ou dar errado? Eu gosto muito dessa frase porque ela nos faz pensar, né, o quanto do nosso medo de falhar nos impede de fazer mudanças, né, o medo ele nos impede. E se você tivesse uma garantia, que você soubesse que nada ia dar errado, o que você faria? Então, muitas vezes, o que está impedindo da gente efetuar mudanças é muito essa crença que a gente acabou criando e esse medo da mudança, porque é difícil mudar mesmo, né? A gente está lá numa zona de conforto, muitas vezes, por mais desconfortável que seja estar ali naquela situação, às vezes ela é mais confortável do que eu mudar, do que eu fazer uma mudança. Então, muitas vezes eu encontro muitas objeções, muitas desculpas, entre aspas, para eu efetuar essa mudança, né? Porque eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que muitas vezes eu vou ter que percorrer um caminho que não é fácil, não é simples, não é uma coisa que eu tô de um jeito, uma hora eu tô de outro. Então, muitas vezes, o que impede a gente de mudar é o medo. E o medo, ele é um sentimento, ele é um subproduto de pensamentos. Então, o quanto a nossa mente não acredita e não cria pensamentos que dificultam esse processo, né? Eu acho que não é uma coisa que a gente muda do dia para noite. Acho que a gente precisa procurar ajuda aí de psicólogo, se for o caso, de psiquiatra, mas procurar terapias mesmo para a gente fazer essa mudança de comportamento, mudança de pensamento. Porque enquanto eu acreditar e eu ficar alimentando a minha mente com pensamentos de que eu não sou capaz, de que é muito difícil, de que desse jeito não dá certo, ou qualquer outro pensamento que eu tenha a respeito daquela mudança, muito provavelmente eu vou sentir muito medo de mudar, vai ser muito mais sentimentos de incapacidade e eu, consequentemente, eu vou ter comportamentos de não mudança, né? Então, a gente precisa entender que o comportamento ele é só um subproduto, muitas vezes, dos meus próprios pensamentos e daquilo que eu acredito. E se eu parar para pensar diferente, de repente a coisa pode mudar, os meus comportamentos podem mudar. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, para a gente pensar sobre isso um pouquinho. É claro, como eu falei, não é uma coisa simples, mas que muitas vezes, né, um pouco de clareza nos ajuda a entender o porquê que eu não estou conseguindo mudar. Então, não é o que está me impedindo ou alguém que está me impedindo. Muitas vezes somos nós mesmos, a nossa mente, as nossas crenças que a gente precisa reavaliar, ressignificar, entendê-las melhor para que a nossa vida flua, para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida com muito mais recursos, uma vida que tenha relação com os nossos propósitos. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo.